Sejam bem-vindos a EngieTalk. Essa é uma iniciativa do CREA e do INEA em colaboração e estamos agora iniciando nossa terceira temporada. E essa terceira temporada está, assim, imperdível, gente. A gente tem muitos convidados aí. A gente vai abrir essa temporada com um convidado que já é de casa, né? Gedeon, seja bem-vindo ao EngieTalk. Olá, caro telespectador, Edgar. É um prazer estar aqui mais uma vez, participando desse programa, desse podcast, né? Poder compartilhar um pouco de conhecimento. Terceira vez já, né? Aqui com vocês e espero que nós possamos discorrer bem esse assunto aí. O Gedeon sempre que vem aqui, né, traz muitas informações, né, pra gente aqui, é muito bacana. E a gente também tá com um convidado especial aí, né? Adalto, seja bem-vindo ao EngieTalk. Muito obrigado, Edgar. É um privilégio, mais que um privilégio, é uma grande honra estar aqui, compor essa mesa e compor esse time, tentar esclarecer algumas coisas e aprender também, né? Perfeito. E eu vou pedir para os nossos convidados aí se apresentar, falar um pouquinho da carreira de vocês, né? Para quem não conhece o Gedeon, quem é o Gedeon? Eu sou Gedeon Medeiros, eu sou engenheiro de segurança do trabalho, engenheiro de produção. Minha primeira formação foi técnico de segurança do trabalho. E hoje eu já tenho um mestrado na área de prevenção de riscos laborais e atuo na área da engenharia de segurança desde 2008, e prestando tanto na área de gerenciamento, elaboração de documentos, quanto assistência técnica na área de perícia. Perfeito. Adalto? Eu, Adalto Campos, sou técnico de segurança desde 2003, com graduação em Direito. Sou professor de cursos técnicos na área de segurança do trabalho. Sou consultor de empresas, diretor da Caso Consultoria em segurança do trabalho. Sou assistente técnico jurídico na parte de perícia de insalubridade e periculosidade. Tudo voltado para higiene ocupacional, né? Bagagem o pessoal tem, gente. Vamos lá bater um papo que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Inclusive, essa é uma área que está crescendo muito, né, cara? Bastante, Mas, bastante. Né? E a legislação só está apertando cada vez mais, né, Gedeon? Sim, sim. Né? Inclusive, a gente tem muitos estudantes, né, no segmento de engenharia aí que vêm aqui para assistir a gente e pegam muitos insights com vocês, né? Inclusive, no último episódio que você teve aqui, o pessoal elogiou bastante, parabéns aí, Bacana. né? Desempenho aí. E esse podcast é voltado para o universo da engenharia, né, gente? Então, a gente traz diversos assuntos aqui para esse segmento que é bem enriquecedor. Eu, por exemplo, quando eu fiz minha engenharia, se eu tivesse um podcast, um acesso a um podcast desse daqui, teria ser um profissional muito melhor, né? Porque realmente traz muitos detalhes aqui que os nossos convidados trazem, é muita coisa prática, né? Dia a dia de vocês, então é bem enriquecedor. Imagino que vocês também tivessem acesso a isso aí quando estivessem formando, ia ser bacana, né? Abraço, pessoal da engenharia que está nos assistindo aí. Gedeon, a gente vai estar falando inicialmente aqui sobre um assunto que eu acho que está pegando muita gente, né, cara? O E-Social. Vamos falar aqui primeiro o que é esse tal de E-Social aí, pessoal? Sim, o E-Social, ele foi criado pelo decreto 8.373 de 2014. O E-Social, ele não é nada mais do que uma escrituração digital das informações referente ao trabalhador. Então, tudo aquilo que tange as informações, tanto trabalhista, previdenciárias, o E-Social ele faz o armazenamento dessas informações. Então, as empresas geram essa informação. O E-Social, então, ele é um sistema que ele recebe essas informações e distribui para os órgãos competentes, cada um na sua área, para fazer as avaliações. É importante lembrar que o E-Social ele foi criado primeiramente, né, a ideia inicial do E-Social era voltado para a folha de pagamento, que era a GFIP, né? Tanto é que o primeiro nome, a ideia do primeiro nome do E-Social era FOPAG, ou seja, folha de pagamento. Mas viu-se a oportunidade de ampliar essas informações e concentrar essas informações em um local só. Então, daí vem folha de pagamento, INSS, FGTS, Caixa, que está aí a Caixa Econômica, né? Voltado também para o Ministério do Trabalho, as informações referentes à saúde do trabalhador e Previdência Social. Por isso que ele é tão importante, então, para a segurança do trabalho.
ele tem uma importância muito grande aí na área de segurança do trabalho, porque ele vem com as informações administrativas desse trabalhador, voltada à folha de pagamento, que entra as questões referentes à condição do seu ambiente de trabalho e o monitoramento da sua saúde. E como que ele interfere na questão da aposentadoria especial? Vou deixar essa resposta para o nosso colega Adalto. O interessante, né, dessa nova plataforma, o termo é digitalização. Então, com isso, a informação ela tem mais celeridade, né? O governo tem acesso a essas informações com mais rapidez. E o ponto-chave é o cruzamento de dados, porque, como o Gedeon disse, você tem não somente um órgão, mas vários órgãos incluídos nisso. INSS, o Previdenciário, o Trabalhista, a parte da Receita Federal. Então, quando uma empresa omite no seu documento, a exemplo o PPP, que a gente vai falar muito aqui, uma informação da GFIP, isso já está cruzado entre INSS e Receita Federal. Então, o que mais impacta é a celeridade, rapidez e prova em tempo real. Porque se eu estou falando de digital, né, como hoje a gente tem aqui um talk show que chega muito mais rápido que um livro, a gente também tem essa informação com mais rapidez e uma prova jurídica, né, onde que o engenheiro vai fazer parte disso em tempo real, com muito mais rapidez. Isso não acontece em tempo real. E o que está acontecendo hoje no mercado, vocês, na prática? Isso está acontecendo muitas falhas, né, do empresário com e-social? Muitas falhas. A gente vai falar mais adiante, mas o erro vai estar sempre no não conhecimento da norma e na questão de diminuir custo, que é uma coisa que toda empresa vê. Nesse caso da higiene ocupacional, da segurança, da aposentadoria especial, que é uma responsabilidade da empresa, quando ela coloca o trabalhador debaixo de um risco específico, né, que vai acometer a saúde dele, o mais importante que a gente tem que observar é a pessoa competente para fazer esses laudos e esses documentos. E muitas vezes a empresa, tentando economizar, o que ela vai fazer? Ela vai terceirizar ali para a área do RH dela, do administrativo, que não é a área competente. Por isso que vai ter um engenheiro ou um médico do trabalho responsável por isso. Perfeito. Eu vou mandar algumas perguntas aqui que o pessoal mandou para a gente. E a primeira aqui é a seguinte: quais agentes de risco ocupacional podem dar direito à aposentadoria especial? São vários, mas a título de exemplos, o mais conhecido, a gente tem o ruído, porque a maioria dos ambientes de trabalho onde há máquinas tem ruído, a vibração. Em ambientes como hospitais, a gente tem risco biológico, que é muito conhecido, então a gente vai falar da atividade no todo, praticamente, de um hospital, desde enfermeiro ao auxiliar de limpeza, ao médico. Nós temos em áreas industriais diversos riscos químicos, daí o conhecimento da área de higiene ocupacional e principalmente do engenheiro para fazer esse laudo com qualidade. Agora, tem o S2220 e S2240. Qual é a diferença deles? 2220 é voltado para informações sobre a saúde do trabalhador. 2240 para os riscos que ele está exposto. Mas o Gedeon pode até comentar mais sobre esses dois eventos do E-Social. Bora para o Gedeon então comentar. Como o Adalto conseguiu explanar bem aqui, esses dois eventos do E-Social, eles estão voltados mais para a atividade que o trabalhador desempenha. Nós temos dois eventos voltados para a segurança do trabalho. Também podemos incluir o S2210, mas o S2220 ele é o monitoramento da saúde do trabalhador. O que é esse evento? Esse evento ele está ligado ao ASO que o trabalhador faz, o exame que ele faz, o exame ocupacional. Por que disso? Nós temos o evento S2240, que ele está voltado para as condições do ambiente de trabalho, ou seja, o fator de risco que ele está exposto. Como o Adalto disse, nós temos agentes que dão direito à aposentadoria especial. Então, é importante, primeiramente, frisar o seguinte: existe uma diferença que vai ser explicado mais à frente entre insalubridade e aposentadoria especial. São duas coisas distintas, porque um é lei trabalhista, outro é lei previdenciária, que está dentro do decreto 3.048 e o outro dentro da NR15. Mas o evento S2240, ele determina qual é a exposição. Então, o governo ele também quer saber se esse trabalhador ele está exposto a um risco, o que a empresa está fazendo para controlar esse risco no trabalhador, se ele está adoecendo. E ali, através do PCMSO, determina quais exames esse trabalhador vai realizar e ele vai transmitir isso para o governo
com os exames complementares, o médico responsável, quem que é o médico coordenador desse documento do PCMSO, do ASO, o médico que fez o exame desse trabalhador vai concentrar no S2220. S2240, os levantamentos ambientais. O risco que ele está exposto, qual que é a concentração desse risco? Por exemplo, ruído. Está exposto a um ruído de 86 decibéis, qual foi a aparelhagem, a metodologia que eu utilizei para mensurar esse risco? Quanto tempo esse trabalhador está exposto? E se ele está exposto, eu também tenho que informar para o governo quais são as medidas de prevenção que eu estou adotando. Qual o protetor que eu estou fornecendo para ele, o CA, se está válido, qual que é a frequência de substituição desse EPI e qual que é a medida de proteção coletiva também que é adotada dentro desse ambiente de trabalho. Perfeito. Agora, quando a gente está fala de dúvidas, né, em relação ao E-Social e ao SST, eu acho que uma das mais comuns para vocês aí é quais são os maiores erros, né, que as empresas cometem, né, ao enviar essas informações. Quais são elas? Hoje tem muitos erros, sabe, Edgar? Quando a gente fala nos erros do E-Social, principalmente a gente que está nessa área de consultoria e a gente presta serviço hoje no âmbito nacional, a gente vê muita informação prestada de forma incorreta, que isso pode prejudicar o trabalhador. Por exemplo, ele está exposto a um tipo de ruído e esse ruído não é informado dentro do E-Social, não é informada a metodologia de avaliação desse risco. Tá? Outra coisa, informa-se um risco abaixo do nível de ação ou do limite de tolerância com a mensuração, mas deveria estar informada a ausência de risco. Então, são erros que é muito comum dentro dessa transmissão desse evento que pode prejudicar o trabalhador lá na frente, porque é uma informação que está sendo prestada e ela já está gravada nesse arquivo aí dentro do E-Social. Perfeito. Agora, tem outra perguntinha bacana também que o pessoal enviou para a gente, foi o seguinte: como os dados ausentes ou incorretos no E-Social podem prejudicar o trabalhador na aposentadoria? Vou deixar o Adalto responder essa. Pergunta muito boa, muito interessante e pertinente. Qualquer tipo de erro que se cometa ao enviar o evento, o trabalhador pode ser prejudicado de forma grave, séria e talvez até irreversível, porque muitas vezes o trabalhador não vai procurar uma assessoria jurídica para correr atrás dos seus direitos. Então, a inconsistência de dados, né? A gente fala muito aqui do ruído, que é o mais comum, o mais visto nas empresas. Se o engenheiro, o profissional competente que está fazendo esse documento não conhece dados da legislação, ele vai enviar o evento errado. A título de exemplo aqui, Edgar, eu posso falar do NEM, que é o nível de exposição normalizado para o ruído, que isso é uma norma previdenciária. A gente vai falar daqui a pouco, mas muito se confunde o risco da legislação trabalhista com a previdenciária. Na legislação trabalhista, eu tenho um ruído de 85 decibéis com a taxa de dobra Q5 e na previdenciária Q3. Então, quando o profissional que está fazendo a mensuração do risco, a avaliação quantitativa do risco, não usa a dobra adequada, ele vai prejudicar o nível do ruído lá na frente. E o NEM, que é o nível de exposição normalizado, você tem que adequar a jornada de trabalho. Um exemplo, se o ruído para 85 decibéis, ele passa a partir daí a ser acima do limite de tolerância para uma jornada de 8 horas. O profissional deixa de observar que esse cara trabalha 6 horas por dia ou 12 horas. Um ruído de 83 numa jornada de 8 horas está abaixo do limite de tolerância, não configura aposentadoria especial. Se você configura para uma jornada de 12 horas, esse ruído vai para 85,7. Já caracterizou a aposentadoria especial. Então, precisa do domínio do profissional para não lesar o trabalhador lá na frente. Isso é só um exemplo. Aí a gente vai para a área de químico, de biológico, que são vários erros, todos técnicos. Todos técnicos. Bacana, hein? Informação que realmente assim, a gente não acha em qualquer lugar, não, né? Inclusive, eu vou até pedir para vocês falarem inicialmente que o Instagram de vocês, eu imagino que vocês falam um pouquinho sobre isso lá no Instagram de vocês. Gedeon, como que eu te encontro lá? O meu, Gedeon Medeiros, mas também tem o da nossa empresa, que tem essas informações mais técnicas, que é Caso Consultoria Ocupacional. Perfeito.
o meu Adalto Campos e também Acaso, né? Porque lá a gente coloca mais conteúdos técnicos lá. Perfeito. Vou até aproveitar então o pessoal que está nos ouvindo aí para começar a seguir os dois aí nas redes sociais, no Instagram deles. E também ir na descrição desse vídeo aqui que eu vou colocar todos, tá? Inclusive do INEA, né? Caratinga, porque sempre está trazendo informações novas lá, que o pessoal tá gostando muito de acompanhar lá.